Olá, sejam bem-vindos ao canal CCM. Vamos dar sequência às nossas aulas de proteções de sistemas elétricos de potência. Hoje com as proteções de corrente. Proteção 50 contra curto-circuito, com característica de atuação instantânea. Proteção 51 sobre a corrente temporizada, para a gente identificar no nosso sistema elétrico as sobrecargas. E vamos combinar a tecnologia de detecção de luz com a proteção de sobrecorrente rápida, porque assim a gente identifica o arco elétrico de maneira veloz e sem tripes indevidos. E se é veloz, a gente reduz a energia incidente proveniente do arco elétrico. Com isso, a gente aumenta o nível de segurança de nós, operadores, os oficiais de máquinas e os eletricistas, visto que o arco elétrico libera uma grande quantidade de energia térmica, pode variar de 2.000 a 20.000 graus Celsius, e há também um deslocamento de ar pela alta pressão dentro do cubículo. O arco elétrico ele ocorre por algumas causas, mas as mais básicas são descarga atmosférica, uma falha de isolamento no TC ou no TP, uma falha de isolação do quadro elétrico, uma falha de isolação de pontos de ligação. E para resguardar as nossas vidas, existe essa combinação de tecnologia. Como funciona então a detecção de um arco elétrico? Aqui, na parte inferior da tela, retirado o datasheet do gerador base que nós temos usado para as nossas aulas, um gerador de eixo, nós vemos que a corrente de curto-circuito trifásica é na ordem de 71 mA, é uma corrente bastante elevada. Aqui no meio, para a gente entender como funciona a atuação da detecção, a atuação do relé, durante uma falta, há uma elevação da corrente e se formam alguns picos. Porém, durante o arco elétrico há também a emissão de luz. Então, durante a subida da corrente, a gente pode notar aqui que há um pico de intensidade luminosa. E nesse momento, com 2 milissegundos, é possível que o relé atue e a gente consiga segregar essa falta. Tá? Então, esse é basicamente o racional por trás da atuação do relé. Há então um pico de intensidade luminosa durante a subida da corrente. Então, se você consegue seccionar essa falta com pouco tempo, você reduz a intensidade do arco elétrico e também reduz o tempo de arco. Esse é um diagrama unifilar básico, aqui a gente vê os sensores de intensidade luminosa e eles enviam o sinal para o relé e o relé, por sua vez, secciona o disjuntor de direito. Aqui ao lado, a gente vê são dois tipos de sensores. Um é chamado pontual e o outro é um sensor de fibra ótica. Uma das maneiras de realizar o teste nesses sensores seria com o flash da câmera do seu celular. Onde você trabalha com eletricidade, normalmente é calculado a energia incidente daquele local de trabalho, então você consegue adquirir o macacão adequado com o cálculo ATPV, que é a quantidade de caloria por centímetro quadrado que o tecido do macacão suporta. Há uma divisão de categorias que vai de 0 a 4, desde o não aplicável até 40 calorias por centímetro quadrado. Vamos passar rapidamente um vídeo ilustrativo do arco elétrico. Agora que a gente teve a real dimensão da criticidade de um arco elétrico e a importância da combinação da proteção de sobrecorrente rápida com essa tecnologia de detecção, vamos apresentar aqui a vocês as correntes padrões, as curvas padrões de proteção do tipo temporizado, proteção 51. Nós temos aqui à esquerda, primeiramente, a curva normal inversa, depois a muito inversa, a extremamente inversa e a inversa de tempo longo. Todas essas curvas já existem pré-definidas dentro do relé e cabe ao projetista, ao engenheiro de proteções de sistemas elétricos, especialista, ele definir qual
curva dessas é a mais adequada. Então, suponha que na definição, no escopo do projeto, mediante ao estudo de curto-circuito, chegou-se a uma curva muito inversa. Você precisa selecionar uma delas. E só para a gente compreender, o eixo vertical é o eixo do tempo, então cresce nesse sentido ascendente. O eixo horizontal, o eixo da corrente, portanto também cresce nesse sentido. Então, conforme a corrente cresce nessa curva, porque vem da esquerda para a direita, o tempo de atuação do relé ele vem decrescendo. Então, o que vai diferenciar essas classes de curvas, da inversa para muito inversa, para extremamente inversa e assim por diante, seria basicamente a equação que a determina e, visualmente falando, a inclinação da curva. Quanto mais inclinada, mais rápido é o tempo de atuação em relação ao aumento da corrente. Agora, o nosso já conhecido diagrama funcional simplificado, com o unifilar e o relé de proteção, e a nossa tabela ANSI com as proteções 50 e 51. Hoje a gente vai fazer a definição da proteção 50 somente de fase e a proteção 51 sobre a corrente temporizada também somente de fase. O relé ele tem a proteção 50 e 51 fazendo a leitura nesse trecho, a jusante desse disjuntor, a linha marcada em azul, é autoevidente, só recebe o sinal de corrente para essas duas proteções. E a jusante desse segundo disjuntor, também temos uma proteção 50. Agora nós vamos fazer a definição do cálculo, como é que a gente chega aos valores de corrente. Vamos assumir que a proteção 50 ela precisa atuar a partir de uma corrente equivalente a 170% da corrente nominal, num tempo definido de 0,25 segundos. E a proteção 51 a partir de 125% da corrente nominal, num tempo de 45 segundos. E vamos definir a curva muito inversa. Então vamos ao cálculo da proteção 50. Aqui dos dados de placa, nós temos que a corrente nominal é 3.936. Aqui é uma corrente arredondada. O valor exato foi utilizado aqui na conta. Então a corrente de trip, também chamada de corrente de picape, seria igual a 1,7 vezes 3.936,48. Chegamos assim à corrente de 6.692 A, a partir da qual, após 0,25 segundos, haverá atuação da proteção 50. Cálculo da proteção 51. A corrente de trip será igual a 1,25 vezes a corrente nominal. Chegamos assim ao valor de 4.920 A. De maneira a facilitar a compreensão, nós vemos no mesmo gráfico as proteções 50 e 51. Lembrando que a partir de 125%, ou seja, 4.920 A, há uma contagem regressiva de 45 segundos para a atuação do nosso relé cell. E conforme há um crescimento da corrente, o tempo de atuação ele vem sendo decrementado até o momento em que a gente atinge 170% da corrente nominal, ou seja, 6.692 A, e há um salto abrupto para um tempo definido de 0,25 segundos, um tempo quase instantâneo, em que o relé ele deve atuar e o disjuntor deve ser aberto, segregando a nossa falta. Então, desejo a todos boas águas. Dúvidas e comentários, só postarem. Até a próxima aula.